Bom, amigos, vamos agora falar de lógica de argumentação, ou argumentação lógica, ou simplesmente argumentação. Lógica de argumentação é quando nós temos várias proposições que serão chamadas de premissas, e essas proposições elas vão nos levar a uma conclusão. A conclusão é sempre a última proposição. Gente, então eu tenho premissas que acarretam uma conclusão. Para você chegar a uma conclusão, você tem que partir do princípio de que essas informações, as premissas, elas obrigatoriamente serão o quê? Serão verdadeiras. Então tem que partir do princípio de que elas são o quê? Verdadeiras. É como se fosse uma conversa. Eu estou conversando com você e passando várias informações. Você só está escutando. No final da conversa, o que você vai chegar? A uma conclusão. Mas para você chegar à conclusão, você tem que saber que aquilo ali que está sendo dito é o quê? É verdade. Se você estiver conversando comigo e você sabe que eu sou um mentiroso, você não vai nem prestar atenção. Porque você sabe que tudo que eu estou falando é o quê? É mentira ou nem tudo é verdade. Então você vai conseguir chegar a uma conclusão? Não. Então, para chegar a uma conclusão, você tem que partir do princípio de que todas as informações são verdadeiras. Agora, o fato de todas as premissas serem verdadeiras implica que a conclusão tenha que ser verdadeira? Não. Quando a conclusão for obrigatoriamente verdadeira, o meu argumento será válido ou correto. Agora, pode do argumento não ser válido, pode da conclusão não ser verdadeira. Eu falo várias informações para você. Mesmo você sabendo que elas são verdadeiras, você não consegue chegar a uma conclusão. Logo, aquilo ali não foi suficiente para você concluir. Logo, aquelas informações, aquele argumento, aquelas premissas com aquela conclusão, não serão válidos. Ou seja, o argumento não será válido ou não será correto. Então, gente, para o argumento ser correto, obrigatoriamente a minha conclusão tem que ser o quê? Verdadeira, com base nas premissas. Se eu não souber o valor da minha conclusão, ou seja, eu não conseguir garantir que ela venha a ser verdadeira e nem falsa, então o argumento não é correto. E pior ainda, se eu conseguir provar que a minha conclusão é falsa, aí sim que o argumento não vai ser válido, beleza? Mas, gente, olha só, essas informações são informações que são verdadeiras. Mas, gente, eu não estou preocupado com o texto. Não tem nada a ver o texto. A verdade é da forma, a premissa, aquela proposição. Então, eu tenho aquela estrutura e com base naquela estrutura que você vai analisar a tabela verdade, aí sim eu chego a uma conclusão. Eu posso estar falando para você o seguinte, que jacaré voa e cachorro vive debaixo d'água. Se o jacaré voa e o cachorro vive no oceano, gente, se aquilo ali for uma premissa, aquilo ali vai ser verdade. Então, eu estou preocupado com o tipo de ligação que tem entre uma proposição e outra, e não com a frase. Quem se preocupa com a frase é língua portuguesa, ou então raciocínio crítico. Aqui não, beleza? Aqui eu estou preocupado com a forma, com a estrutura. Então, o que eu estou falando ali, o texto, estou pouco me ligando para aquilo ali, beleza? Então, o argumento ele vai ser válido ou inválido, ou então correto ou não correto. Isso vai depender da conclusão com base nas premissas. Show de bola? Então vamos lá para as definições. Temos aí, lógica de argumentação. Conceitos gerais. Raciocínio, indício ou prova pela qual se tira uma consequência ou dedução. Na lógica formal, estaremos preocupados com a forma e não com o texto. O argumento será chamado de válido ou inválido, ou ainda de correto ou não correto. A validade de um argumento se baseará na forma
e não no sentido da frase, tudo que eu já falei, né? Argumentos inválidos são chamados de falácias ou sofismas. Gente, olha só, um detalhe. Falácias ou sofismas são nomes, né, que nós damos aos argumentos que não são corretos. Quando a minha conclusão for o quê? Falsa, ou então não souber identificar se é verdadeira ou falsa. Lá no raciocínio crítico, né, na lógica informal, existe uma diferença. Os dois vão falar que o argumento vai ser inválido, mas tem uma pequena, uma leve diferença. A falácia é quando você não tem dolo, você tem apenas culpa. Você errou, chegou a uma conclusão falsa, mas você pensou que estava certo. Ou aconteceu algum erro no meio do caminho. Agora, sofisma, não. Sofisma é quando você tem o dolo de enganar. Eu quero te enganar, então vou falar várias informações para você para tentar te ludibriar, te enganar. Então vou te levar no papo, mas eu sei que eu estou te enganando. A falácia não. A falácia ocorre um erro no meio da estrutura, mas você não teve vontade de errar, ou seja, você tem culpa, não tem dolo, beleza? Essa é a diferença. Para a lógica formal, os dois são o quê? São argumentos inválidos, beleza? Vamos lá. Dedução lógica é uma sequência de proposições. Será considerada correta quando partimos de proposições verdadeiras, denominadas premissas, obtém-se uma proposição sempre verdadeira, sendo esta denominada conclusão. Sejam P1, P2, P3, Pn, Q, proposições quaisquer, simples ou compostas. Chama-se argumento a uma sequência finita de proposições P1 a Pn, que tem como consequência a proposição final Q. São premissas P1, P2 e Pn e Q a conclusão. Então, temos aí, P1, P2 e Pn implica em Q. Lê-se que P1, P2, Pn acarretam Q ou inferem Q ou Q decorre de P1, P2, Pn. Um argumento é válido se e somente se a condicional P1e, P2 e Pn, então Q, for verdadeira. O que se conclui que é válido o argumento quando a conclusão Q é verdadeira sempre que todas as premissas forem verdadeiras. Ou seja, o argumento só será válido se o resultado for uma tautologia. Gente, essa confusão toda, esse texto todo, é isso daqui, É isso daqui. Eu tenho várias premissas, então eu tenho a premissa P1, que aqui pode ser uma proposição composta, premissa P2 até a enésima premissa. E eu vou ter aqui a minha conclusão, que aqui eu estou chamando de Q. Beleza? O que acontece? Se eu tenho P1 e P2 e Pn, então eu chego à minha conclusão. É assim, gente, eu tenho a primeira informação, e a segunda, e a terceira, e a quarta, então eu chego à conclusão. Por isso que a gente fala que o argumento é uma condicional. É uma condicional onde todas as premissas estarão ligadas por conjunções. E se todas as premissas estão ligadas pelas conjunções, vai ser uma coisa e outra, então eu chego à minha conclusão. Se P1 for verdadeiro, e P2 for verdadeiro, e P3 for verdadeiro, então a minha conclusão vai ser verdadeira. Por isso que a gente fala isso aqui, que o argumento, né? Eu botei aqui, o P1, cadê você? Cadê? Tá? Eu botei aqui, P1 e P2 e Pn, todas elas ligadas por E, então a minha conclusão. Olha, isso daqui vai ter que ser verdade, isso daqui vai ter que ser verdade,
todas as premissas são verdadeiras. Tudo não está ligado por um E? Então, se todas elas estão ligadas por um E, isso daqui vai ser o quê? Vai ser verdade, já que todas elas são verdadeiras. Gente, isso aqui não é uma condicional? Se o antecedente for verdadeiro, obrigatoriamente, isso daqui vai ter que ser o quê? Verdadeiro. Então, ó, eu tenho verdade aqui. O argumento só será válido se todas as premissas forem verdadeiras, o antecedente, e o consequente for o quê? For verdade. Porque se isso aqui for verdade e o consequente for falso, antecedente verdadeiro e consequente falso, na minha condicional vai me dar o quê? Vai me dar falso. Beleza, gente? Bom, continuando. Métodos para testar a validade de um argumento. Gente, então, ó, temos algumas maneiras para testar o argumento. Um argumento, se ele for válido em uma maneira, ele vai ter que ser válido em todas elas. Ah, mas aquilo ali deu certo, na outra não deu. Não, não tem isso não. Um argumento ele vai ser válido pelo simples fato dele ser válido. Não é porque você testou por um modo que ele vai ser válido. Ele vai ser válido em todas as maneiras. Se ele for incorreto, se ele for inválido, ele vai ser inválido em todos os métodos de testar um argumento. Então, qual é o melhor? Tem uns que a gente usa mais, né? Agora, se adaptou mais com aquele ali, beleza. Geralmente a gente vai usar quando todas as premissas forem verdadeiras, mas vai que ele me pede, isso aí é medida, consigo calcular o argumento, né? Ou fazer um teste de argumento, se isso acontecer desse jeito, aí se você não sabe, erra a questão de bobeira, beleza? Então vamos ver aqui algumas maneiras de testar um argumento. Ó, a primeira, transformar em condicional. Transformaremos as premissas em antecedentes de uma condicional. A conclusão será o consequente. Então, é o P, então, que as premissas, todas elas serão o P, e a conclusão vai ser o que. Se o resultado for uma tautologia, o argumento é válido. O que é uma tautologia? Lembra? Quando todo o resultado for o quê? For verdade. Exemplo. Se eu estudar à noite, então não irei à festa. Eu fui à festa. Logo, não estudei à noite. Meus amigos, olha só. Eu vou pegar essa proposição aqui e vou chamar de P. Essa proposição aqui, vou chamar de quê? Então, aqui, ó, eu tenho o P, então que. Beleza? Aqui, ó, eu fui à festa. Aqui não irei à festa. Aqui eu fui à festa. Isso aqui não é negação de quê? Então, coloca aqui, ó. Negação de quê? Aqui, logo, vai me indicar o quê? A conclusão. Qual é a conclusão? Não estudei à noite. Estudar à noite P, não estudei à noite não P. Gente, ó, eu faço uma linha e coloco a minha conclusão. Isso daqui, ó, é a forma. Então, se ele te pedir a forma é esse daqui. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ligar todas as premissas através de conjunções e isso daqui vai ser o antecedente da minha condicional. Então, eu tenho P, então que, eu tenho não que e tenho não P. Vou ter que montar a tabela verdade, né? Então, ó, seria isso daqui, ó. Eu tenho P, eu tenho o que, aí depois eu vou pegar P, então que, ver o valor lógico de P, então que, depois eu vou pegar esse daqui, ó, não que, aí depois o que eu vou ter que fazer? Ligar os dois através de um E. Então ficaria P, então que, e não que. Depois eu vou pegar o final aqui, minha conclusão. Não P, que eu vou ter que achar o valor de não P, que é a negação de P. E no final, eu vou ver qual o resultado dessa condicional. P, então que, e
não que isso daqui não P. Bom, vamos colocar aqui no outro slide, ó. Já tem aí. Então, vamos montar a tabela. Eu vou ter aqui, ó, P pode ser verdade, verdade, falsidade, falsidade. Aqui, uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade. Aqui eu vou pegar a condicional, que seria, ó, a minha primeira premissa, né? P1. Como é que é a tabela da condicional? Só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, ó, nas outras vai dar tudo verdade. Aqui eu estou negando o quê? Então, estou negando essa daqui. Daqui, ó, seria minha segunda premissa. Então, vou ficar com falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora, eu vou ligar P1 e P2 através de um E. Como é que é a tabela do E? Vou ligar esses dois. Só será verdade quando todas elas forem o quê? Verdadeiras. Então, aqui a primeira vai ser falsa, tem uma falsidade. Vai ser falsa, tem uma falsidade. Vai ser falsa, as duas verdadeiras, então aqui vai me dar verdade. Como é que é o não P? O não P é a negação desse daqui. Então, vai ficar falso, falso, verdade, verdade. Agora, ó, isso aqui é a minha conclusão. Vou ligar os dois através de quem? Através de uma condicional. Como é que é a tabela da condicional? Vai dar falsidade quando o primeiro for verdade, o segundo for falso. Falsidade com falsidade, isso aqui vai me dar o quê? Verdade. Falsidade com falsidade, verdade. Falsidade com verdade, verdade. Verdade com verdade, verdade. Isso aqui não é uma tautologia? Então, se é tautologia, o argumento vai ser o quê? Vai ser válido, beleza? Gente, não é a melhor maneira, né? É trabalhosa, mas dá certo. Show de bola? Bom, outra maneira. Construção da tabela verdade. Nessa construção, gente, ó, nesse método, analisaremos exclusivamente as linhas em que ocorrem verdades, em todas as premissas. O argumento será válido se nas linhas em que todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão também for verdadeira. Então, vou pegar apenas aquelas em que as linhas só apresentarem verdade. E se nessas linhas em que só apresentarem verdade, se a conclusão for verdadeira, então meu argumento é válido. As linhas em que aparecem premissas falsas não serão analisadas, eu não vou me preocupar com isso. Exemplo, Márcia é professora ou Sandra é arquiteta? Sandra não é arquiteta. Logo, Márcia é professora. Esse argumento é válido? Ó, aqui eu tenho P, aqui eu tenho Q. Então, vai ficar, na minha primeira premissa, P ou Q. Na segunda premissa, Sandra não é arquiteta, vai ser o quê? Não Q. Beleza? Então, aqui, ó, coloco não Q. Márcia é professora é P. Então, aqui a minha conclusão, aqui, ó, vai ser o Q. Aqui eu traço uma linha. Bom, como é que eu faço? P, Q, para montar a minha base. Aí eu vou pegar P ou Q, que é a primeira premissa. Depois eu vou pegar não Q. E para fechar, vou botar aqui o P para ficar mais fácil para a gente visualizar, beleza? Olha só, eu tenho isso daí, ó. Então, eu tenho aqui o P, verdade, verdade, falsidade, falsidade. O Q, verdade, falsidade, verdade, falsidade. Como é que é a tabela do OU? A tabela do OU só será falsa quando todas forem falsas. Basta uma verdade para tudo ser verdade. Aqui, ó, as duas falsas, então vai me dar falsa. Negação do Q, eu vou negar essa daqui. Então, aqui eu tenho P1, aqui eu tenho P2, aqui é a minha conclusão. Aqui, ó, vai ficar falso, verdade, falso, verdade. Gente, como é que é o P? Vou repetir, ó. Verdade, verdade, falso, falso. Eu vou olhar todas as linhas
Não, só vou olhar essa daqui, ó. Só essa daqui. Por quê? Porque vai ser a linha em que as premissas estão apresentando valores lógicos verdadeiros. Essa daqui falsa eu não vou nem olhar. Essa daqui falsa eu não vou nem olhar. Essa aqui falsa eu não vou nem olhar. Então eu só vou olhar essa linha aqui. Gente, aqui, ó, as premissas não são verdadeiras. Se a minha conclusão for verdadeira, então o meu argumento vai ser o quê? Válido. Então aqui, ó, vai ser válido. Beleza? Também trabalhoso, né? Agora, vamos para outro aí que a gente usa muito. Diagrama. Uso do diagrama. O uso do diagrama é quando eu tenho todo, nenhum, algum. Os quantificadores existenciais e universais. Nesse método, o argumento será válido se a conclusão for única, não restando dúvida. Né? Quando existir mais de uma possibilidade para o resultado, o argumento será inválido. Exemplo, todo cachorro é mamífero. Todo mamífero vive na água. Logo, todo cachorro vive na água. Gente, olha só. Todo cachorro é mamífero. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cachorro. Se é todo mundo está dentro de quem? Do conjunto dos mamíferos. Depois ele fala que todo mamífero vive na água. Então, todo mundo que é mamífero, ó, vive na água. Amigo, veja só. Aqui ele está falando, como conclusão, que todo cachorro vive na água. Obrigatoriamente isso vai ser correto? Olha lá, todo cachorro é mamífero e todo mamífero vive na água. Então, esse daqui, ó, conjunto aqui dos cachorros, ele não está dentro dos mamíferos? E o mamífero não está dentro do que vive na água? Então, o cachorro também está onde? Aqui dentro. Logo, esse argumento vai ser o quê? Válido, pois todo cachorro vive na água. Então, o argumento vai ser o quê? Válido ou correto. Outro exemplo. Todo funcionário da Cefaz tem curso superior. Todo auditor tem curso superior. Logo, algum auditor é funcionário da Cefaz. Gente, olha só. Todo funcionário da Cefaz tem curso superior. Então, eu vou botar aqui, ó. Funcionário da Secretaria de Fazenda. Todo mundo tem curso superior. Todo auditor tem curso superior. Logo, algum auditor é funcionário da Cefaz. Ah, gente, ó, vou até mudar aqui de cor. Eu posso colocar aqui, ó, auditor, né? Aí fica correto. Todo funcionário da Cefaz tem curso superior, todo auditor tem curso superior e algum auditor é funcionário do Cefaz. Gente, mas obrigatoriamente vai ser assim? Não. Eu posso ter, ó, isso daqui. Poderia ter isso daqui. Então aqui eu vou ter algum auditor, né? Quer dizer, algum não. Todo auditor tem curso superior, porém eu não vou ter auditor que vai ser o quê? Funcionário do Cefaz. Então você tem que ver todas as possibilidades. Basta ter uma errada que o argumento vai ser o quê? Inválido. Gente, existe relação entre auditor e funcionário da Cefaz? Não. Então poderia ser assim, poderia ser assim, poderia ser assim, como também poderia ser assim. Ó. Todo funcionário do Cefaz é auditor, todo auditor é funcionário do Cefaz. Precisava fazer isso? Não, porque isso daqui, ó, já estava me indicando que era inválido, beleza? Todos os gatos são humanos e nenhum peixe é humano. Logo, nenhum peixe é um gato. Ó, todos os gatos são humanos. Então, o conjunto dos gatos dentro dos conjuntos dos humanos. Beleza? Agora, nenhum peixe é humano. Então, se nenhum peixe é humano, o peixe não vai estar aqui dentro. Então, está aqui do lado de fora.
Então aqui ficaria o quê? O conjunto dos peixes. Logo, é minha conclusão. Nenhum peixe é um gato. O peixe está aqui, o gato está aqui. Poderá ter relação? Não, não pode ter relação, porque esse está dentro desse aqui. E esse daqui não tem relação com esse, logo o peixe nunca será o quê? Gato. Então o argumento vai ser o quê? Válido. Agora, o que a gente mais usa? Considerar as premissas verdadeiras. Gente, ó, este método consiste em considerar as premissas verdadeiras e verificar o valor lógico da conclusão. Para o argumento ser válido, a conclusão necessariamente deverá ser verdadeira. Caso a conclusão seja falsa, ou podendo ser verdadeira ou falsa, o argumento será inválido. Gente, foi o que havíamos conversado no início, né? Então, ó, eu vou colocar verdade em todas as premissas e vou analisar a minha conclusão. Se obrigatoriamente a conclusão for verdadeira, o argumento vai ser válido. Se restar dúvida, podendo ser verdade ou falsidade, inválido. E se eu tiver certeza que a conclusão for falsa, o argumento também vai ser o quê? Vai ser válido. Então só existe uma possibilidade do argumento ser válido. Se obrigatoriamente a conclusão for o quê? Verdadeira. Beleza? Bora lá. Exemplo. Se as luzes estiverem ligadas, então Arthur estará em casa. Arthur não está em casa. Logo, as luzes não estão ligadas. Gente, ó, uma maneira é tirar, que eu prefiro, né? Assim, quando for pouquinho, fácil, tranquilo. Mas, para se acostumar, tira do texto e coloca na simbologia. As luzes estiverem acesas, vou chamar de P. Então, Arthur estará em casa, que. Então, vai ficar assim, ó. P. Então, ok. Você treina a forma também. Arthur não está em casa. Arthur estará em casa é que. Arthur não está em casa, não que. A conclusão eu faço uma linha. As luzes não estão ligadas. As luzes estiverem ligadas é P. Então, isso daqui vai ser o quê? Não P. Ó. As minhas premissas são verdadeiras. Eu vou começar por aqui? Não. Por quê? Porque isso aqui é uma condicional. E a condicional vai me dar 3 maneiras para dar verdade. As duas podem ser verdadeiras. Essa daqui ser falsa e essa daqui ser verdadeira. Ou as duas serem o quê? Serem falsas. Então, eu tenho 3 maneiras para isso daqui ser verdadeiro. Eu vou chutar? Não, não vou chutar. Então, eu vou começar por essa daqui. Por que cereja? Porque essa aqui é uma proposição simples. E então, se eu estou falando que ela é verdade, isso aqui é minha verdade absoluta. E aqui, cereja? Isso aqui eu não vou colocar verdade, não. Isso aqui é o que eu vou analisar, ok? Se o não que é verdade, o que vai ser o quê? Falso. Isso aqui não é uma condicional? Ligado por um então, onde o segundo é falso, para dar verdade, obrigatoriamente o primeiro vai ser o quê? Falso. Pois se o primeiro for verdade, eu caio na única possibilidade de dar o quê? De dar falso. Então, obrigatoriamente, o P tem que ser falso. A minha conclusão não é não P. Se o P é falso, o não P vai ser o quê? Verdadeiro. Obrigatoriamente. Então, ó, obrigatoriamente ele vai ser o quê? Verdadeiro. Se obrigatoriamente vai ser verdadeiro, o argumento vai ser válido. Ok? Vamos para outra. Se a Luísa gosta de mim, então me ligará. A Luísa não gosta de mim, logo ela não me ligará. Gente, ó, a Luísa gosta de mim, P, então me ligará, que a Luísa não gosta de mim, se gosta é P, não gosta vai ser o quê? Não P. A conclusão, me liga aqui, não me liga, não que. Então, vou ficar com P, então que, aqui não P, conclusão, não que. Vou começar por aqui? Não, porque ó, eu tenho 3 maneiras para isso aqui ser verdadeiro. Aqui é uma proposição simples, isso aqui é verdade. Se o não P é verdade, o P vai ser o quê? Falso. Ligado por um então, onde o primeiro é falso,
para dar verdade, o segundo obrigatoriamente tem que ser o quê? Nada. Isso daqui pode ser tanto verdade quanto falsidade. Se o que pode ser verdade ou falsidade, o não que é a mesma coisa. Se eu não posso garantir que é, também não posso garantir que não é. Então, isso daqui, ó, não resta dúvida, então eu não posso concluir que isso daqui é verdadeiro, logo o meu argumento é inválido. Bom, mais um. Se Joana tiver um bom currículo, então estará contratada. Joana foi contratada. Logo, Joana tem um bom currículo. Gente, ó, vamos fazer agora aqui direto. Isso daqui, ó, tem que ser verdade. Isso daqui tem que ser verdade. Eu vou ver agora aqui a minha conclusão. Veio logo, né? Então, Joana foi contratada, é verdade. Então, será contratada. Isso daqui vai ser o quê? Verdade também. Ligado por o então, onde o segundo é verdadeiro, para dar verdade, o primeiro obrigatoriamente tem que ser o quê? Nada. Se o segundo consequente é verdade, o antecedente pode ser tanto verdade quanto falsidade. Então, meu argumento vai ser o quê? Inválido, pois isso aqui, ó, tiver um bom currículo, não dá para afirmar. Então, ó, tem um bom currículo também, a mesma coisa, não dá para afirmar. Show de bola? Bom, ó, se Sérgio for carioca, Cláudio é mineiro. Cláudio é mineiro, se e somente se Luiz for paulista. Ou Luiz é paulista ou José é pernambucano. José é pernambucano ou Pedro é paranaense. Jair não é sergipano e Pedro não é paranaense. Logo, Sérgio é carioca. Meus amigos, e agora? Segue o fluxo, gente. Normal. Todas elas são o quê? Verdadeiras. Todas elas. Mas, Cereja, por onde começar? Não tem proposição simples. Então, vamos lá. Essa daqui vai ser o quê? Uma condicional. Posso começar por ela? Não. Por quê? Porque a condicional vai me dar 3 maneiras de ter uma verdade. A segunda é um se e somente se. Vou começar por ela? Não. Na bicondicional vai me dar 2 maneiras de ter verdade. Ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. Aqui é uma disjunção exclusiva. Eu também vou ter 2 maneiras. Essa verdade e essa falsa, ou essa falsa e essa verdade. Então, se eu tenho verdade, se eu tenho 2 maneiras, eu não posso. A terceira é uma disjunção simples. Essa daqui, ó, eu vou ter 3 maneiras de dar verdade. Verdade, 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 falsidade, falsidade, verdade. A única possibilidade da falsa é quando as duas forem o quê? Forem falsas. Agora, repara essa daqui. Aqui não é um E. Como é que é a tabela do E? A tabela do E só será verdade quando todas elas forem o quê? Verdadeiras. Basta uma falsidade para tudo ser o quê? Falso. Então, meus amigos, olha só. O que você vai fazer? Procura sempre uma proposição simples. Se não tiver proposição simples, procura aquela que vai estar ligada por um E. São os meios mais fáceis de você trabalhar. Porque se é simples, é verdade absoluta. E quando eu tenho conjunção, todas elas serão o quê? Verdade. A cereja é fácil. Vai sempre na última, né? Naquela última premissa, né? Não, gente, eu montei, eu fui estruturando. Mas se eu pegasse aquela última e colocasse lá em cima, eu ia começar pela primeira. Então a ordem aí, ó, não influi nem contribui. Entendeu? Não tem nada a ver a ordem. Você tem que identificar a simples ou então aquela que tem a conjunção. Show de bola? Vamos resolver? Bom, então ó, eu vou começar por Jair não é sergipano e Pedro não é paranaense. Ó, se está ligado por um E, é porque as duas serão o quê? Verdadeiras. Aqui eu tenho Pedro não é paranaense. Aqui eu tenho Pedro é paranaense. Se não é verdade, vai ser o quê? Falso. Ligado por um ou, onde uma é falsa, a outra obrigatoriamente vai ter que ser o quê? Vai ter que ser verdadeira. Pois se for falsa, vai cair na única possibilidade da falsidade. Então, ó, eu venho para cá, José Pernambucano, eu tenho aqui, ó, José Pernambucano, verdade também. Agora eu tenho uma disjunção exclusiva. Como é que é a tabela da disjunção exclusiva? Se uma é verdade, a outra obrigatoriamente vai ser o quê? Falsa.
Luiz é paulista é falso. Luiz é paulista é falso, Luiz for paulista vai ser o quê? Falso. Aqui é uma bicondicional. Ligada por uma bicondicional onde uma é falsa, o outro, obrigatoriamente, vai ter que ser o quê? Falsa também. Vai ser igual. Na bicondicional, a gente tem que ter os mesmos valores. Então, Cláudio é mineiro, vai ser o quê? Falso. Cláudio é mineiro, falso. Cláudio é mineiro, falso. Ligado por um então, onde a segunda é falsa, para dar verdade, obrigatoriamente, a primeira vai ser o quê? Vai ser falso. Então, Sérgio é carioca, é falso. Então, o correto vai ser o quê? Que Sérgio não é carioca. E aqui a conclusão é que Sérgio é carioca. Logo, o meu argumento vai ser o quê? Inválido. Beleza, amigos? Então, ó, esse método aí é o que a gente mais usa, né? Você coloca a verdade em todas as premissas e vai analisando, e se obrigatoriamente a conclusão for verdadeira, então o argumento é válido. Não estou preocupado com o texto, beleza? Estou preocupado com a estrutura, estou preocupado com a forma. Beleza, amigos? Vamos ficar por aqui. Daqui a pouquinho tem mais.